Por trás do canto das aves. Som e ciência. Ei, presta atenção. Será que tu consegue identificar qual espécie é essa pelo som? Se você disse bem-te-vi, parabéns, você acertou. Esse canto que a gente acabou de ouvir é o do bem-te-vi e é um canto super único e característico das manhãs de Porto Alegre. Assim como ele, diversas outras aves também emitem sons tão únicos quanto. A gente chama esses sons de vocalizações. Conhecer as vocalizações nos permite identificar espécies e indivíduos sem mesmo enxergar eles, só ouvindo. Mas como as aves produzem sons tão complexos? A explicação para isso está em um órgão localizado no final da traqueia, chamado siringe, que é um conjunto de membranas que relaxa e contrai, produzindo as ondas sonoras. Essas ondas depois elas podem ser moduladas com a ajuda do trato vocal e do bico. A gente pode dividir as vocalizações em dois tipos. Os chamados, que são curtos, simples, normalmente de uma única frequência. E como exemplo a gente tem o chamado do pica-pau verde barrado. E os cantos, que geralmente têm alta amplitude e variação de frequência. O exemplo que a gente tem é da choca da mata. E como o som das aves podem auxiliar na ciência? Podem ser utilizados em análise e mapeamento populacional a fins de estudo e conservação, ou seja, saber onde se encontra uma ou várias espécies e estudar a partir disso. Também são utilizados para identificar espécies para fins educativos, observação amadora e ou como ciência cidadã. Porém, vale lembrar que o método mais assertivo para a identificação de espécies é pela análise genômica. Um exemplo do uso do som das aves na ciência é o estudo sobre a utilização de playbacks para analisar o reconhecimento de populações geograficamente isoladas. Podemos relacionar brevemente com os nossos idiomas. As aves frequentemente escolhem parceiros pelo canto. No caso do barranqueiro camurça, existe uma barreira geográfica entre as populações, e assim ocorre uma diferenciação no canto e, consequentemente, uma barreira reprodutiva. Essa barreira, sendo suficientemente forte, pode fazer com que a população fique isolada e precise de classificações como espécies distintas. Mas você deve estar se perguntando: eu preciso decorar centenas de vocalizações para identificar uma ave em campo? Não exatamente. É claro que quem trabalha com isso memoriza sim dezenas ou até centenas de vocalizações. Mas hoje em dia a gente tem vários aplicativos que auxiliam essa identificação. Eles leem uma gravação, comparam com o banco de dados e nos dão um possível resultado de gênero ou espécie. Entre eles a gente tem o Madeline Bird ID, o SongSurf e o BirdNet. Além disso, a gente tem dois sites para consulta muito bons, o Xenocanto e o Birds of the World. Neles a gente pode comparar o resultado que a gente obteve nos aplicativos com os áudios dos bancos de dados. Para entender melhor como esses aplicativos funcionam, vamos falar um pouco das ondas sonoras. A onda é energia em movimento, e a onda sonora ela tem algumas características. Ela tem amplitude, que a gente pode pensar em um volume, frequência, que é o número de ciclos que ela faz por segundos, e comprimento de onda, que é a distância percorrida por um ciclo completo. As aves elas conseguem produzir sons de 80 Hz a 18.000 Hz, mas a maioria dos cantos está por volta dos 2.000 a 5.000 Hz. O espectrograma é uma maneira da gente visualizar o som. No eixo Y, a gente tem a variação da frequência, e no eixo X, o tempo, e a cor, a intensidade do som. Quanto mais claro, mais intenso. Aqui a gente tem um exemplo de visualização do som do bem-te-vi. Na primeira linha, a gente tem o waveform, que é a variação de amplitude no tempo. E na segunda, o espectrograma, que é a variação de frequência no tempo. A gente consegue perceber esses desenhos nos espectrogramas, que são característicos do canto do bem-te-vi. Cada canto de cada espécie vai fazer um desenho diferente, baseado justamente nessa variação de frequência. Tu conhece a araponga da Amazônia? Presta atenção no canto dessa ave. Ela é uma ave passeriforme de tamanho médio, com grande dimorfismo sexual que ocorre aqui na América do Sul. Não somente isso, é ganhadora do Guinness Book de 2019 pelo canto mais alto entre as aves.
Ela possui a seringe muito desenvolvida e não só isso, um abdômen também desenvolvido, o que diferencia de outras aves, que costumam ter um abdômen mais fino. Aqui é possível comparar no espectrograma a diferença da frequência entre ela e um sabiá laranjeira, ave muito comum no nosso dia a dia e também um passeriforme. A fins de exemplificação, um avião decolando possui um som de, em média, 120 decibéis, enquanto a araponga da Amazônia pode chegar a 125 decibéis. É possível ouvi-la a 1 quilômetro de distância. Encontrar uma parceira nessa distância toda facilita muito. É realmente merecido estar no Guinness Book.